Bora, meu povo! Vocês estão prontos para mais uma história? Opa! Uma história não, são 3 histórias hoje. Estou ao lado de pessoas maravilhosas, um pouco diferente hoje, um formato diferente. Eu vou estar com a Alessandra, eu vou estar com a Julie e vou estar com a Verônica. Verônica e Julie, vocês já participaram de algum podcast? Não. Primeira vez? Sim. A Alessandra já participou de algum podcast? Não. Primeira vez? Também. Adoro ser a primeira vez na vida do pessoal. Que massa. Tô falando, pessoal, diretamente de Curitiba. Tô aqui nessa cidade, nessa terra linda, com essas pessoas maravilhosas. Obrigada, tá, meninas? Por vocês estarem aqui. Estão gostando? Bora bater papo? Bora. Primeira coisa que eu quero saber. Quem tá nervosa aí, levanta a mão. Eu também tô, hein? Vamos lá. Gente, vou começar pela Lê e daí a gente faz aqui com vocês, tá? Alessandra, você nasceu com qual tipo de fissura? Vocês podem colocar aquela imagem das figuras pra Alessandra não tem imagem, não tem foto quando ela nasceu, então ela vai mostrar pra gente aqui como é que ela nasceu através do esquema. Eu também não tenho foto, tá, gente? Meus pais não conseguiram captar as fotos quando eu nasci, antes das cirurgias, então eu vou também utilizar aqui o recurso das figuras para vocês verem. Aqui, vamos lá. Temos figuras daqui de 1 a 9 e cada uma mostra como a gente nasce, né, com fissura. Vocês sabem que cada fissura, ela é diferente, né? Vocês estão vendo que a minha e a da Lê são iguais e a de vocês também são iguais. Olha que coincidência. Vamos começar com a Alessandra. Alessandra, quer falar alguma coisa antes da gente entrar ou já podemos já? Não, podemos seguir. Pode? Sim. Você nasceu com qual tipo de fissura? Então, a minha fissura é a número 9, que é a fissura de palato e de lábio. Tá. A minha também Bilateral. bilateral. Então a minha também foi essa daqui, tá, pessoal? Eu nasci com fissura lábio palatina, transforame. Eu aprendi isso com o doutor Gerson, que teve aqui, explicou pra gente a classificação. Então a gente teve tanto o lábio quanto o céu da boca atingidos. Vocês, meninas, vocês sabem como é que vocês nasceram? Qual tipo de fissura? Pode passar a próxima imagem. Bora ver quem é que vai aparecer aqui. Se é a Júlia ou a Verônica. Pra ver se vocês sabem explicar como é que vocês nasceram. Vamos lá. Vamos mostrar uma bebê aqui nessa foto. Quem é essa daqui? Eu. Oh! Me explique, como é que você nasceu? Então, Com fissura. unilateral. É. Né? Essa bebê é você. A gente, para quem não sabe, a Julie, ela é filha da Alessandra, que também nasceu com fissura, e elas estão aqui hoje. E é muito bom, eu queria muito contar essa história de uma mãe que tem uma filha também com fissura. Então é muito especial também vocês estarem aqui, porque eu queria trazer esse lado também, né? Então, Ale, quando foi que você descobriu... Não, deixa eu terminar logo com a Ruth. Próximo bebê, que aí eu já vou para saber a história de vocês duas aqui. Próximo bebê. Esse bebezinho dá vontade de cheirar e apertar. Olha ela! Verônica, é você aqui, Vé? Me conte, como é que você nasceu? Com fissura unilateral. Unilateral? O palato também? O céu da boca? O palato eu acho que sim. Também. Pronto. Então, essas somos nós, fissuradas. Então, aqui eu posso considerar somos belezas fissuradas? Claro. Sim, isso aí. Ale, conta um pouquinho assim, como foi a descoberta, se você descobriu que você ia ter uma bebê fissurada ou não, ou foi uma surpresa, como é que foi isso? Então, a nossa história, né, o azul foi um pouquinho diferente. Geralmente, né, as mães descobrem através da morfológica e já tem aquela omissão, né, de se tem ou não a fissura. Sim. No caso da Ju, antes de engravidar, eu sabia, já existia, né, a possibilidade, mesmo que pequena, dela vir com fissura.
Por que eu falo pequena? Porque no caso das famílias, né, tanto do meu pai quanto da minha mãe, não tinha nenhum caso. Sim, Então eu sabia que a probabilidade era pequena, mas existia. tá. Então, psicologicamente, a gente nunca está preparada para essa notícia, mesmo tendo já a fissura. E eu vou puxar um pouquinho. A sua mãe sabia que você ia nascer fissurada? Não, a minha mãe só descobriu a minha fissura no parto, depois que eu nasci. Porque no momento que eu nasci, o médico percebeu que não estava ok e simplesmente retirou eu de perto dela. E muito tempo depois que voltou comigo do berçário e foi contar pra ela o porquê que tinha retirado e o que tinha acontecido. Entendi. Então, pra minha mãe foi bem difícil, né, ouvir isso, porque ela passou toda uma gestação acreditando que teria um bebê saudável. Sim, sim. E No ne- caso da Ju, Sim. não. No caso da Ju, eu fiz a primeira ecografia com 3 meses, e nessa ecografia, até acredito que por uma falta de experiência, né, o profissional afirmou que a Ju seria perfeita, que a Ju não teria a fissura. Porém, ele pegou a Ju de perfil. E como a fissura dela é unilateral, pegou justamente no lado onde não havia fissura. Então, assim, foi difícil para nós porque a gente acabou contando para toda uma família, né, de que a Ju não teria. E 2 meses depois, na morfológica, a gente descobriu que sim, ela teria, era unilateral e também estava cometido pala no céu da boca. Então, não Uau. era só uma fissura unilateral de lábio, era Sim. uma fissura unilateral de lábio com acometimento também do pálpebra. eu queria muito trazer essa história, né, de uma mãe que tem uma filha fissurada. Eu já trouxe a história de uma pessoa que ele é pai e tem 2 filhos fissurados, a mesma fissura. E nesse caso aqui, as suas fissuras são diferentes, né? São. A sua é bilateral, a dela é unilateral. Eu tinha uma imagem, uma ideia de que a minha mãe não é fissurada, nunca teve contato antes com pessoas fissuradas e eu nasci fissurada. Então eu achava que pelo fato de você já ser fissurada e ter uma filha fissurada seria uma coisa mais fácil. Mas eu acho que independe, né, Ale? Então, e essa é uma impressão que a maioria das pessoas tem, né? Eles acham que pelo fato de eu já ter esse caminho dentro aí da fissura, da reabilitação, é mais fácil para lidar com a Ju. Eu, particularmente, não considero como sendo mais fácil. Porque eu digo assim, e isso é uma coisa que eu compartilhei com a Verônica e com a Ruth, que é a mãe dela. Sim. Né? No caso da Ruth e da Verônica, a Ruth não tem a fissura. Isso. Então, eu compartilhei com a Ruth que eu não achava que era mais fácil, porque no caso da Ruth, a nova consulta é uma nova perspectiva sobre as etapas do tratamento. Sim. No caso da Ju, não. Eu já sei o caminho que ela vai trilhar. Eu já sei qual é a próxima cirurgia, eu já sei a dificuldade da próxima cirurgia. Então, pra eu, particularmente, eu acho que é mais difícil, porque a gente se sente um pouco impotente enquanto mãe de não poder tirar a dor do processo, né? A gente consegue amenizar, a gente consegue acolher, mas não consegue tirar. O Ale, eu percebo que muitas mães que não são fissuradas, que é a maioria, elas têm uma certa ansiedade para que o tratamento acabe logo, né? Que já fique logo tudo pronto, só que a gente não consegue. A gente precisa passar por essas etapas, ser a bebezinha, ser criança, pré-adolescente, como vocês estão nessa fase, e aí até a vida adulta e acabar o tratamento. Mas nesse aspecto, por você ser fissurado e já ter essa consciência de que tem que passar por essas etapas, pelos anos, você é menos ansiosa ou gera ansiedade para, eu quero que a Júlia acabe logo tudo e não, você sabe, você passou por isso. Não é possível Não. acelerar o processo. Eu tento passar para ela de uma maneira mais leve, de que faz parte do tratamento e essa espera, né, essas etapas, esse desenvolvimento que o próprio organismo precisa e que no momento certo ela possa fazer a cirurgia. Né? Então eu tento diminuir a ansiedade para ela, mas para mim não diminui. Não diminui. Não diminui. Porque a gente, por mais que você esteja ali acompanhando,
né? Você também quer que isso acabe logo. Sim. Né? Você também quer que reabilite logo. E eu acho que é aí que entra o papel fundamental do acompanhamento psicológico. Uau. Desde muito pequenininho. A Juliana, ela é uma criança que sempre foi instruída desde muito pequena e aquilo que porventura ela tem de diferente na formação dela não interfere absolutamente em nada para que ela seja diferente das outras. Ela tem a mesma capacidade, ela tem os mesmos dons e ela tem a mesma força de realizar. Aquilo dali é só um detalhe. A nossa cicatriz é uma marca de superação. Uau. Tô amando essa conversa. E vocês, meninas? Eu tô gostando. Tá gostando? Vocês conversam muito com as mães de vocês? Sim, Vocês falam sobre tudo? sim. Tudo não. De coisas boas? Tem a parte boa, tem a parte ruim. Vamos tocar numa coisa que não é muito boa? Não sei se vocês já passaram por isso. Na escola. Já passaram por alguns olhares ou apelidos? Já. Como é que vocês reagem em relação a isso? Então, a primeira vez que isso aconteceu, eu deixei passar. Eu Tá. deixei passar. A segunda, eu já contei pra minha mãe. Minha mãe já querendo ir lá na diretoria da escola já. pra Uau, é brava, essa mãe é conversar. brava. Só que aí eu falei, se fizerem a terceira vez, aí realmente fala. Aí, numa aula de matemática, quando eu perguntei à professora, umas meninas me imitaram. Sim, a sua voz. Certo? Sério. E uma das minhas amigas viu e contou pra mim. E eu contei pra minha mãe. Ah, não deu outra. Minha mãe foi lá na diretoria da escola e conversou direto com o diretor. Nem foi Uau. ao pegador. Foi pro diretor. Ah, E desde então, essas meninas nunca mais me incomodaram. sim. Inclusive, uma delas saiu até da escola. Uau. Sério? Uhum. Verônica, tem um caso parecido assim? Tem. Os casos, como eu posso falar? São tantas formas de bullying, essas coisas, que nós, profissionais, ficamos até acostumados meio que com isso, né? E já aconteceu bastante. Eu falo pra minha mãe, na segunda vez que acontece, ela fala com a pedagoga. Até no quinto ano aconteceu de ela chegar, ela é era professora da mesma escola que eu. No quinto ano ela pegou e entrou na sala do nada e começou a explicar o que eu tinha, não sei o que, e começou a explicar tudo. E eu morri de vergonha, porque assim, já não é muito normal ter uma mãe professora na mesma escola. E daí ela chega na sala do nada e começa a falar tudo sobre você. Eu queria sair correndo. E daí, tá. Ela... Aconteceu isso, acontece de novo, acontece sempre. Só que eu ignoro a maioria das vezes. Tá. E choro uma vez ou outra e tal. Mas... acaba acontecendo e não tem como evitar, né? Porque é realmente uma coisa diferente pra esse tipo de pessoa. E apontando o dedo na cara sempre da gente, a gente fica... Como é que eu posso explicar? Envergonhado. Uhum. E eu não tenho muito o que falar. Você falou muito. Já consegui entender, já. Vocês acham, olhando pra mim assim, vocês acham que eu já sofri bullying? Já. Sofri também, muito bullying. Já tive até vergonha de ir pra escola, né? E a gente conseguiu. E hoje eu tô aqui no podcast, mesmo sendo diferente. O que é que eu quero falar em relação a isso? Mesmo a gente tendo o rosto diferente das outras pessoas, a gente pode ser o que a gente quiser, independente da opinião do outro. O que ele fala sobre a gente, ele falou. Né? Não importa. O que importa é quando a gente olha pro espelho. E aí a gente é outra história.
No caso da Lê. A Lê, você também sofreu bullying? Muito, Como você reagiu aos bullying? muito. A história, né? Eu tenho um pouquinho mais de idade que as meninas, então naquela época a gente nem ouvia falar em bullying, né? Nem preconceito. Sim. Naquela época isso eram brincadeiras, né? E sempre levado no sentido de que a criança não tem maldade, a criança fala porque é diferente. Mas não, infelizmente em alguns momentos em que existe maldade sim, em que é feito com a intenção de atingir sim. Sim. E muitas vezes eles não têm ideia do quanto isso atinge. Da marca que isso traz, do trauma que uma criança leva por toda uma vida, né? Não só na questão de introspecção, mas de destruição de sonhos mesmo. Sim. Né? De mudanças de ideais, de mudanças de profissão, porque a pessoa começa a não se sentir capaz de realizar certas coisas. Então, assim, para quem né, vai ouvir a gente, vai assistir o podcast, né, é importante entender que tudo tem uma consequência. Né? A palavra do Senhor fala que a nossa boca é responsável por trazer bênçãos e maldições. E a gente está numa era onde a comunicação é um veículo muito forte. Então, que a gente possa ter responsabilidade emocional com as nossas palavras. Porque tudo aquilo que eu não quero que o meu filho ouça, eu não vou falar para o filho de uma outra pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande da gente como pai e como responsável educar os nossos filhos para que tudo aquilo que é diferente seja aceito como diferente e não criticado como diferente. Perfeito, Ale. Perfeito. Posso perguntar mais sobre essa coisa chata? Pode. Para que as pessoas saibam que isso não é legal? Porque, ó, veja, se a gente não fala que esse tipo de zoação, bullying é chato, se a gente não colocar para fora, as pessoas que estão nos assistindo, elas nunca vão saber que isso machuca. E machuca muito. Machucou a tia aqui. E eu trago marcas dentro de mim da época que eu era criança, igual a vocês, por causa dessas pessoas. Então eu vou perguntar. Meninas, vocês já deixaram de fazer algo na escola, apresentação, qualquer coisa, ou aula de leitura, com medo do outro? Vocês já se esquivaram, saíram de coisas, de atividades que eram muito exposição, e você falou assim, não vou participar porque eu não quero, e eu vou ser alvo fácil para brincadeiras, zoações. Sim. Não. Você é daquelas que, para ler em voz alta, você vai lá, faz apresentação, faz tudo? Exatamente. Tipo, se o outro quer falar, e fale. Você não pode controlar, né? E fale. Vai acontecer, independente. Então, eu nunca deixei de participar de uma aula de leitura, de uma apresentação, de alguma coisa, porque eu fiquei com medo de outro falar de mim. Sim. Eu nunca, aconteceu isso. Nunca. Verônica. Eu já. Já? Pode contar como foi assim a história? Mais ou menos, só pra gente entender como foi. Eu tenho essa coisa minha de, tipo, se preocupar muito o que a outra pessoa vai falar. E eu suponho apresentações da escola, tipo leitura da igreja, essas coisas, eu tenho muito medo de errar. Eu já não gosto muito, né, de passar por tudo isso e tal. E não quero que outras pessoas fiquem apontando o dedo e falando de mim. Então eu tenho muito medo mesmo. Entendi. E acabo me esquivando dessas coisas. Mas você gosta de falar em público? Você é mais assim? Júlia é mais tímida, eu percebo. Ou não, ela também fala? E como é que é? Então, quando é meio lugar diferente, assim, eu sou um pouquinho mais introvertida. Mas quando é lugar mais familiarizado, eu sou Sai de baixo!
Que lá vem Então. ela. Então, até meus amigos já pediram um pouco pra eu parar de falar. Que massa. É mesmo? Uhum. E Verônica? Então, eu gosto de falar Hum. muito em qualquer lugar. Só que também eu tenho esse medo de, Tá. tipo, na minha sala tem umas pessoas muito maldosas. Tipo, qualquer coisa, não posso falar nada, não sei o que, tal. Eu gosto muito de falar, brinco muito com a Rita, brinco muito com todo mundo. Só que também eu tenho medo de brincar demais. Ah, E pessoas... Porque tem esse negócio de fofoca e tal, Sim, folia. E eu tenho medo de virar chacota. Bullying, essas coisas, eu tenho muito medo. tá. E acabo não falando muito. Uhum. Mas quando é pra falar, eu falo. Mas eu soube nos bastidores que você ama a rede social. É verdade? Eu gosto muito. Só que motivos ou outro, minha querida mãe acabou tirando de mim. Ah. Que será esse motivo? Teve algum motivo, Não é algum motivo, assim. mas tirou. Era aberto o seu Instagram? Você tinha Instagram? Eu tinha Instagram, E era aberto? era aberto. Uau! A Júlia tem Instagram e é aberto? Não. Não tem Instagram? Não. Tá. Só Mas o eu- Zap Zap. Só o Zap. Só o Zap Zap. Eu acabei perdendo porque eu acabei perdendo meu número. Meu Deus do céu, como é que perde o número? E mais, não, eu tô brincando com você. Mas você não tem o Instagram, é uma opção sua ou da sua mãe? Na verdade, Ambas. A gente não conversou sobre isso também. Não, tá. Não, é assim, falar no Instagram. Pra mim, assim, Fale mais perto do microfone. Aí. pra mim não faz muita diferença. Tá. Porque não faz. Não faz. Uhum. Vocês já assistiram podcast antes? Já. Vocês gostam de podcast? Já. Vocês prometem que vão assistir esse podcast? Já ganhei meu dia. Já fizeram quantas cirurgias, sabem? Ou só a mãe que sabe? Eu acho. Olha, ela sabe quantas cirurgias já fez. Eu já fiz 10, 11 por aí. Por aí? Só mãe sabe. Mãe, Só conte mãe aí quantas cirurgias a Júlia já fez. A Júlia fez 4. 4. Tá. Qual vai ser a próxima? Sabem? Eu sei, a minha é... Nossa, é muita coisa. É muita confusão. Tá. Assim, Vamos lá, nessa confusão. sobre a O enxerto. enxerto. Começo de pandemia, tava tudo demorado e tal. Minha mãe, cansada de esperar, trocou. Tá. Foi pra outro médico. O outro médico tentou fazer, fez outro. E nenhuma deu certo. Minha mãe quis voltar Tá. no CAIF, no trabalhador, e não deixaram ela entrar. Nossa, virou um caos. Ai, não sei o que. Um caos. Minha mãe um pouco... Ai, como é que fala? Nervosa? Um pouco, não. Um pouco... Alterada? Alterada. Brigou com todo mundo e tal. E daí agora eu fiz o enxerto de novo, Sim. pela segunda vez. Uau. E daí agora eu fiz a cirurgia do vidro, que eu tenho problema digestivo. Sim. E fiz. E agora eu vou fazer outra. Sabe aquele aparelho de chavinha pra abrir o céu da boca? Aham, eu já usei esse, hein? Eu já usei ele 2 vezes. Aham. Agora, em vez de colocar ele no céu da boca, eu vou colocar aqui. Porque ele vai puxar meus dentes pra frente. Tá. E daí eu vou ficar com esse aparelho de brackets até em dezembro. Vou tirar e vou fazer a outra cirurgia ano que vem. Perfeito. Júlia, qual vai ser a próxima cirurgia? Então, na verdade a gente não sabe ainda, porque a Ju, ela acabou de fazer a cirurgia do enxerto ósseo há completando um mês. Um mês Então, só? só. Aí ela tem agora, semana que vem, a consulta de retorno ou cirurgião. Tá. Eu acredito que nessa consulta de retorno ele vai comentar a respeito do andamento e das próximas cirurgias. Qual vai ser o próximo passo? Isso. Você já fez quantas cirurgias?
Perdeu a conta? Na verdade, depois da 10ª eu parei de contar. Eu mas parei- acredito que sejam 14. Eu parei de contar na 15ª. Mas isso não significa que vocês vão fazer essa quantidade. Cada um é cada um. A minha talvez eu não, eu tô muito aliviada de que talvez eu não faça ortognática. Porque como, é coisa medicina, eu não sei explicar. Tá. Porque- Explica da sua maneira. Porque como, vamos puxar meus dentes pra frente, Hum. eu não sei o que vai acontecer, porque o doutor falou que talvez não vá precisar ortognática. Mas Uau! eu tô louca pela rinoplastia. Eu até falei com o Dr. Gerson, essa cirurgia da rinoplastia era meu sonho também. Sonhava em fazer e fiz, né? Vamos lá. Podcast, bullying, cirurgias. O que vocês acham de fazer cirurgia? Vocês gostam? Adoro, nossa, incrível pra mim. Não, fale sério. Assim, por que eu falo isso? Aí eu vou contextualizar, tá? Quando eu fazia cirurgias, eu gostava, quando eu comecei a ficar, tipo, da idade de vocês, porque eu sabia que a cada cirurgia que eu ia fazer, eu já estava mais próximo de acabar. E aí que já estava mais próximo de alinhar o meu rosto. Então, é por isso que eu pergunto para vocês, se vocês hoje já conseguiram entender melhor essa questão da cirurgia, por que vocês fazem cirurgia ou não? Ou ainda é uma coisa que vocês só olham o lado ruim, que é a dor, chato e recuperação, Tem a parte boa e a parte ruim. tá? A parte ruim é encher o osso. Sim. Encher o osso, não vai poder comer as coisas que gosta. Por um mês. Eu fui andando cheia no calendário. Eu também contava. Eu odiava ficar tomando sopa líquida. Vocês odeiam também? Eu odiava. Alê, você odiava também? Não gostava. Eu acho que essa é a pior parte. Não é a pior parte? Mas a parte. Porque era a minha comida preferida, assim. A minha mãe. Não gosta? Já enjoou? A minha mãe. Sério? Não, e a parte mais, assim, agora que, quando eu fiz, eu fiquei, né, de molho. Certo. Ah, então gostou dessa parte de ficar de molho? E eu gostei dessa parte, porque, assim, eu sei, Olha. uns dias antes, eu falava assim, mãe, pode falar na luz. E aí foi passando, e a férias. Férias o tempo todo. E Ficar de aí, férias. e aí, fiquei de férias. Ficou de férias forçada. Então, não, e a parte meio ruim pra mim é por causa que, assim, Hum. eu não poderia fazer atividade física. Não pode. Não pode. Então, eu não poderia fazer jiu-jitsu. Você faz jiu-jitsu? Não acredito. Sério? Que legal. Pior parte por mim foi isso daí. Que massa. Me conte mais. Por que foi fazer jiu-jitsu? Falei certo. A Ju, ela é uma criança que, apesar de menina, nunca foi muito de boneca, nunca foi nada de balé. Os bichinhos preferidos, pequenininha, gatinho, cachorro. O bichinho preferido da Juliana era leão. Ai, ó. Porco. Lobo. Então, desde muito pequenininha, ela sempre teve interesse por artes marciais. Ah, Ela começou sim. com Muay Thai, quando ela tinha 5 aninhos. Que legal. E daí ficou um tempo, daí sem praticar, e quando voltou pro jiu-jitsu. Tá. E particularmente eu apoio muito, né? Porque ela aprende a questão de defesa pessoal, eu acho bem bacana isso. E o jiu-jitsu ele tem um outro lado que trabalha muito disciplina, concentração. Então eu acho que é bem válido, assim, é um Bem aprendizado muito bacana. E ela se encontrou, ela ama. Que Então legal. hoje, pra ela, a arte mais difícil tá sendo ficar longe do Oh. jiu-jitsu. Saudade, me Saudade. chupa, mano. Gente, a gente já tá quase chegando no final. Tô adorando. Nossa, mas já? Já? Nossa. Passou rápido. Então, significa que vocês não estão achando tranquilo. Tá passando rápido. Muito rápido. Muito rápido, né? Muito. É 1 horinha só. Olha só. O que queria que vocês deixassem, assim, uma mensagem. Vamos supor que uma pessoa... que eu fiquei muito tocada com o que vocês falaram sobre essa questão da maldade do outro e tal.
E se vocês pudessem deixar uma mensagem para uma pessoa que está pensando em fazer um bullying com uma pessoa não só igual a gente, fissurada, mas qualquer outra coisa, né, diferente. O que que vocês antes queria que ela parasse assim para refletir antes de falar sobre isso? Vocês querem? Olha, eu falaria o seguinte, tipo, aquela pessoa, ela, tipo, antes de você apontar o dedo pra ela, pense em que problemas você vai causar pra ela pessoa. Porque o bullying, ele só não, ele não traz, ele não traz tanto problema físico, mas sim mental, psicológico. Uau! E isso é muito ruim. Porque, assim, uma pessoa que tem problema assim, com bullying, o emocional dela não tá nada legal. O emocional dela tá muito ruim. Perfeito. Então essa pessoa pode entrar em depressão, Olha, não querer mais vir pra escola, não querer mais comer, ficar só na cama, ficar, tipo, ali, tipo, até em casos a pessoa quer se matar, meu Deus. se suicidar, Sim, por causa que não tem mais jeito, porque às vezes o caso é que os pais trabalham bastante e não dão atenção nenhuma, e às vezes aquela pessoa tá sofrendo no emocional e não tem ninguém pra acolher ela. perfeito. E aí, tipo, aí é bem em paz também. E, tipo, não na mínima, não nem aí. E a pessoa dá um emocional péssimo, tá Entendi. lá embaixo. Perfeito. Então pense, não pense o que vai causar naquela pessoa. Perfeito. O que você vai causar na cabeça daquela pessoa. Antes de ela fazer bullying. Ok. Verônica? Eu penso assim, que o que você não quer que as pessoas falem pra você não deve falar pra pessoa. Que tipo, nada a ver você ficar zoando a pessoa pelo jeito que ela é, pelo jeito que ela se veste, pelo jeito que ela fala, Uhum. do seu caráter. E nada a ver a pessoa tá falando isso. Tipo, se a pessoa tem que pegar pra alguma pessoa, seria pra ela mesma. Uau. Porque não faz sentido a pessoa ficar falando da sua vida sem olhar a sua história, sabe? Sim. Tipo, a pessoa não sabe da sua história, não sabe o que você passa em casa, pra ficar falando, tipo, ai, olha seu cabelo, sua boca estranha. É. E nada a ver, tipo, o caráter só vai sujar mais o caráter da pessoa, sabe? Verdade. Que a pessoa ficar falando um monte de bobagem para outra, que nem a Ju falou, vai sujar o psicológico da pessoa. Uhum. Acho que isso deve ser um crime, é um crime fazer Sim, é crime. isso. E a pessoa, tipo, não tem amor em casa pra estar fazendo isso com a pessoa. Perfeito. Ou até inveja, né? Uhum. Tem isso também. Que não é porque a gente tem uma marquinha que as pessoas não queiram ser que nem a gente, assim. Tem inveja das nossas qualidades, do nosso jeito de ser, não é isso? Ale, a gente tá chegando nos finalmente. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Tô muito feliz, eu tô impressionada com essa geração. Tô assim, ó, de queixo caído aqui, ó. Você viu o que elas falaram? Sim. Eu acho que na minha época eu não conseguiria falar tudo o que elas falaram, não é isso? Me façam uma pergunta. Tem alguma curiosidade sobre mim? Ai, A Lei. Vocês vão pensando que a Lei vai me fazer essa pergunta. Qualquer coisa. Uma curiosidade? Por curiosidade.
Ai, meu Deus. O que te levou a fazer um podcast? O que Ai. te levou a ter como propósito divulgar para as pessoas a fissura e também as outras humanidades, né, as outras deficiências como um todo? Então, vou explicar, tá? Para todas vocês. Eu decidi fazer um podcast porque, na minha época, eu não tinha referências de pessoas que nasceram iguais a mim. Então, por muito tempo, eu achei que eu era sozinha. E aí, por achar, não ver outra pessoa fissurada, então eu não me aceitava muito. Hoje em dia, com a rede social, a gente estando aparecendo mais na rede social, a gente mostra para outros fissurados, que é o nosso caso aqui, que a gente existe e que a gente vive, que tá tudo bem. Eu tô fazendo um podcast, eu não preciso ser perfeita para fazer o podcast. Eu não tenho uma imagem perfeita, eu não tenho uma voz perfeita, mas eu tô aqui mostrando as nossas histórias para que outros fissurados vejam a nossa história e falem: nossa, que legal, eu posso ser o que eu quiser. Por isso que o nome é Fissurada Pode, porque podemos ser o que a gente quiser. E aqui, pessoal, no podcast, vocês vão ver não só histórias de tratamento, vocês vão ver histórias de pessoas que se superaram, né? A Lê mesmo tem uma história muito surpreendente. A cirurgia dela, não, as cirurgias, o tratamento não foi exatamente contínuo e esperado. Tiveram várias intercorrências, né, Lê? E ela tá aqui. E hoje tem uma filha. E hoje... Ah, me fala só uma coisinha rápida, que a gente já tá acabando. Como é ter uma mãe fissurada? Olhar para sua mãe e ter uma fissura. Porque eu olhava para minha mãe e minha mãe não tinha uma fissura. E a sua tem. Me conte. Ótimo. Ótimo. Assim, já pensar. E ela também passou por aquilo. E ela sabe das coisas melhor do que você. Saber e ela calma, assim, quando você pensa no que você vai fazer, no que vai, tipo, em qual cirurgia, por que é assim, entendeu? Então é ótimo ter uma mãe fissurada. Fiquei sem palavras. Vamos lá, segura essa emoção. Que lindo. Obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom, muito bom. Quero deixar uma lembrancinha Ai, que gostoso. para Muito vocês. obrigada. Tá bom? Vocês são muito especiais. Vocês vão ficar no meu coração para sempre. Vocês são lindas. Todas vocês são lindas. E Igualmente. ela me achou linda, gente. Ela me achou linda, eu tô me achando. E eu quero voltar. Quando eu voltar, quero encontrar vocês também de novo. A gente faria uma parte 2? Você acha? Que Ah, é claro. Vocês gostaram? Por mim, eu ficaria 2 horas comigo conversando? Eu sou fã de papo, gente. É, claro. Não é à toa, né, que tem um podcast. Uau, pronto. Então aqui, gente, ó. Vamos fazer um fechamento bem diferente hoje? Bora. Bem diferente. Bora. Bora lá. Ó, a minha frase é o seguinte. Nós somos fissurados e eu quero mostrar para o pessoal de casa que eles não estão sozinhos, tá? E aí a gente fala assim, ó. Nós somos fissuradas e não estamos sozinhos. Pode ser? A gente pode abrir a câmera pra gente, que vai aparecer todo mundo falando a mesma frase. Por favor. Preparem-se, que a gente vai... É o nosso grito de guerra. Né? Já ouviram falar, né? Grito de guerra. Então, só relembrando. Juntas, todo mundo, pra nenhuma sair do ritmo, certo? Certo. Nós somos fissuradas e não estamos sozinhas. Tá? Deixa só ela abrir aqui. Vamos nos preparar. Mas bota uma pressão. Que a gente tem que, falar, né? Isso. Vamos lá? Abriu? Vamos lá. Pera cá. Vamos todas olhar no meio. Aquela câmera ali no meio, tá bom? Que eu vou recortar essa parte aqui. Vamos lá. Calma. Ai, gente, não faz isso comigo, não.
não. Tá bom, vamos lá. 1, 2, 3. Nós somos fissuradas e não estamos sozinhas. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Se vocês gostaram, por favor, clica, curte, comenta de onde vocês estão assistindo. Dá uma força para essa nossa causa, para que a gente possa espalhar essa mensagem para mais fissurados, mais pessoas, para que eles possam se sentir acolhidos e não sozinhos, hein? Tchau. Beijo, beijo, beijo.